Agora Opa, sim. agora deu certo. Tudo bom? Tudo bem? Tudo certo, cara? Desculpa Como é aí a que... confusão. Não, fique em paz. A internet tem dessas coisas, né? É um mar que aproxima e que separa ao mesmo tempo. Pois é. Tudo certo? Tá tudo certo. E aí, São Paulo, tá chovendo ainda? Parou. Legal esse cenário aí. Onde você tá? Ah, eu tô aqui no meu cantinho aqui onde eu trabalho, Bruno. Montei um Ah, é? espaço aqui há uns meses e comecei a trabalhar aqui. Daqui eu atendo alguns clientes e estou iniciando esse processo que vai virar um podcast mais organizado. E aí aqui é meu canto de trabalho. E esse grafite aí atrás? Ah, esse grafite aqui foi o Chico, do movimento Nação. A Nação é o primeiro movimento que sai do universo do piche e começa a arte gráfica exposta nas ruas no Rio de Janeiro e em conjunto com outros movimentos do Brasil. Então, o Chico é o fundador do movimento Nação, que acaba dando origem aos ritos de grafite distribuído pelo Brasil afora. Chico, curiosamente, foi não só o único brasileiro, mas o único grafiteiro a grafitar numa cidade que é proibida, punida inclusive com pena de morte. Ele fez um grafite em Shillong, Uhum, na cidade de Shillong, Índia, se eu não me engano, né? E, legal. e lá é muito radical e o Chico sempre usou Bonito o grafite. norte, é? É punido com pena de morte. Lá, se for pego com uma lata de jet na bolsa, perde as mãos. Caramba, que loucura. E ele sempre usou o grafite como uma linguagem de paz. Ele é o mediador de conflito que usa a arte do grafite para se comunicar com favelas, periferias e conectar morro, asfalto. Já teve em vários lugares do mundo E ele é grafitando. daí do Rio? Ele é aí do Rio? É, o Chico é do Rio, aqui do subúrbio, Madureira. Que legal. Então, isso aí fez esse grafite aqui para mim aqui para dar essa animada no ambiente. Pô, demais. Bonitão. Então, você sabe, né, Bruno, que você é um cara das artes do texto, da escrita, que é aquilo que norteia e traz aqui a gente hoje. Eu queria começar agradecendo, dizendo da importância que você exerceu desde 2007 para cá, na minha vida, na minha caminhada. Em 2007 a gente se encontrou num cenário de guerra, de depressão, de tristeza. Naquela ocasião, você sabe bem que a gente estava num território, num lugar blindado, né, que não se chegava, tinha muitas problemáticas. Haviam tido 19 assassinatos na operação policial. Então a gente se encontra naquele cenário e o curioso é que a gente tinha uma rejeição ao bloco e à caneta, ao microfone e à câmera, e você veio e quebrou tudo isso e mostrou que existe um outro lado da comunicação, da imprensa, do repórter, se mostrou tão humano que desarmou todo mundo Uhum. e deu uma contribuição significativa, porque depois da sua estada no Complexo do Alemão, naquele dia doloso como doloroso, e até hoje para as famílias que foram vitimadas com seus entes assassinados, a imprensa, a partir da sua matéria no Estadão, se eu não me engano, você estava no Estadão, me parece, né? A imprensa, a partir dali, foi dando outro tom, outro tom, outro tom, e muitas coisas foram podendo encontrar, pelo menos, o caminho da fala, da expressão. Então, isso foi muito importante. De lá para cá, a gente já se viu muitas vezes. Eu pude acompanhar sua carreira até aqui, com os seus livros, com, principalmente no seu último livro, A República das Milícias. E é isso. É um tom. Você dá um tom diferente. Você tem uma nota diferente de repórter, tem um paladar diferente de comunicador, e quando o seu bloco e a sua caneta estão a serviço da sociedade, de fato, está a serviço da sociedade. Você consegue encontrar esse equilíbrio, que é ímpar, viu, Bruno? É Pô, ímpar no mundo de comunicação. obrigado pelas palavras aí, Reginaldo. Imagina, é.
Eu também, a gente se conhece há tanto tempo, né? E essa relação de confiança acaba sendo fundamental, porque também acaba sendo um desafio, que são assuntos muitas vezes muito delicados, né? Coisas que envolvem riscos, perigos, e também precisa de muita coragem para expor certas coisas, né? Então a gente sempre anda no fio da meada, né? E é difícil acertar o tom, nem sempre a gente acerta, né? Mas enfim, tem tanta coisa, tem tanta história, né? Incrível. Você acabou de me contar uma. Eu converso 2 minutos com você, você já me conta uma super história aí que está aí na sua parede de trás, né? É, Falta. é a cultura, né? Você sabe que a arte, para as regiões periféricas, para a favela, para a pobreza e até para a miséria, que é a pobreza de rua, né? Para os nossos irmãos e irmãs de rua que habitam a rua, a cultura ela exerce uma importância muito grande. Geralmente é o lugar de aconchego, é o lugar de redução de violência. Não se pergunta. Você já se perguntou por que muitas vezes você vê algumas pessoas ao pé de um grande painel? Aquele grande painel, ele não comunica a arte pela arte, não é a imagem. Aquele grande painel na rua, ele comunica o aconchego, o desejo, o sonho. A gente às vezes vê só a arte, né? Como você pode ver um painel do Cobra, que faz grandes painéis, artes impactantes. E muitas vezes não se pergunta o que aquilo quer dizer para a sociedade. O que aquilo diz em nome de alguém, em nome de um grupo. Aquela imagem fala em nome de um grupo. Você viu que recentemente teve um pega para capar em São Paulo depois da autorização da pintura de uma faixa, de uma fachada enorme. Mas o que dizia aquela fachada? Era a realidade ainda preta, negra, era a colocação da mulher da sociedade, era a resistência. Então, será que toda aquela briga foi por causa da ocupação de toda a arte na fachada ou por aquilo que ela comunicava e a insatisfação de um grupo que ainda não aceita que ela se comunique, que ela diga ainda que é através da arte que não mais, daquele jeito não, aquilo nunca mais. Então a arte tem essa coisa, a arte da rua tem essa coisa, né? Só o embelezamento. É também o embelezamento e a exposição da cultura, mas é o que ela fala em nome de, fala por. Né? Então por isso a arte do Chico aqui na minha parede, porque ele é um artista que usa a lata de jet como ferramenta de combate pela paz. Pois é, e é muito de você também colocar e construir uma identidade da sua própria história, da história de onde você vem, se colocar na sociedade e dialogar com a sua estética e com a sua forma de enxergar o mundo. Isso acaba sendo muito fundamental, né, para a vida, né? O Bruno, fala um pouco para a gente aqui, todas as suas outras 4 obras até chegar na República das Milícias, foi uma pavimentação para debater esse neo-momento, esse novo momento, esse ambiente social, geopolítico que a gente está vivendo, todos os escândalos já sabidos, mas agigantados, todos os textos que você foi trazendo até aqui pavimentou, e a República das Milícias é o ponto alto do debate, é a renovação da discussão? Eu acho que sim, Reginaldo. Eu acho que você pegou assim bem, porque no fundo, quando eu comecei, eu falava sobre homicídios, né? E sobre os matadores, sobre os assassinos em São Paulo. Escrevi sobre o PCC, né? Também, mas que parecia ficar restrito a um universo do crime, né? A um universo do crime, a um universo à margem do mundo formal, né? E a gente vê, e você acompanha isso muito de perto, de muito de perto, né? O Brasil se urbanizou, né? Então, boa parte do Brasil, 85% do Brasil vive nas cidades, sendo que há 40 anos, 50 anos atrás, a absoluta maioria vivia no campo, né? Na zona rural, produzindo, plantando, em outro tipo de estrutura social. Essas pessoas foram morar na cidade e na cidade
houve uma série de desafios, inclusive em relação a emprego, renda, que é uma coisa que você acompanha muito de perto, né? E o Brasil ficou e passou a ter um mercado informal muito grande, né? Um mercado informal muito grande, que entre diversas atividades a droga fazia parte desse mercado informal e barra ilegal, né? E, de alguma maneira, você tem uma parte muito importante da economia brasileira que está relacionada a esse empreendedorismo que foi produzido nas cidades, que é uma coisa que você acompanha muito de perto, que você discute desde sempre, né? Só que esse empreendedorismo foi relegado como se fosse um problema de polícia, né? E como se fosse um problema de pobre que não deveria ser regulamentado pelo Estado, a não ser para mandar a polícia para coibir e para reprimir. E isso acabou deixando um mundo inteiro às margens de um governo que aqui em São Paulo foi um governo criminal que foi organizado a partir de uma facção dentro das prisões, o primeiro comando da capital, que passou a ser o governo desse mundo informal e ilegal aqui em São Paulo. Então, eles organizaram e profissionalizaram essa cena criminal e o PCC deu passos largos a ponto de alcançar as fronteiras, alcançar o mercado atacadista e ganhar muito mais dinheiro do que antes a partir desse processo de profissionalização. Então, mais do que um debate sobre o crime, conforme o tempo foi passando, passou a haver um debate político sobre isso também. Como é que a gente consegue regulamentar esse mundo informal, que produz muita renda e produz muito dinheiro? Então, como é que a gente leva governo? Como é que a gente leva regras? Como é que a gente leva a cidadania para esse lugar? Que é o seu debate, né? É justamente o debate que você faz. E, ao mesmo tempo, como a gente só levava polícia e violência e guerra, esse mundo passou a ser regulamentado por facções e por grupos criminosos, paramilitares ou facções, né? Então, passou a haver governos nesse universo, que produz muita renda. Então, passou a se tornar um desafio muito grande nas cidades, porque esses governos são muito bem armados, passaram a ter cada vez mais conexões políticas e um forte poder econômico, né? Então, quando eu escrevia no começo, era muito focado no debate criminal, né, no debate de polícia, como se esse fosse um assunto de polícia, com o passar dos anos, cada vez mais se tornou um problema político muito sério. O Flávio está dizendo aqui que a solução é política, de fato é, mas é também uma solução multiconectada, é a sociedade junto com os poderes regulatórios de segurança, sejam em que instâncias forem. A gente precisa entender definitivamente que a tal chamada guerra às drogas, Bruno, e aí você entende muito bem como o decano do assunto, um estudioso, pesquisador e um profissional da ponta, que a chamada guerra às drogas, jamais ela combateu diretamente as drogas, ela combate as drogas no ambiente de um povo, no ambiente de uma classe. Então ela não é uma guerra às drogas, ela é uma guerra contra o preto, o pobre, a favela, porque aquela estrutura da favela, ela só é um núcleo daquele universo. A gente sabe hoje que nós temos uma das maiores regiões fronteiriças secas e molhada, que é como é classificada a nossa região fronteiriça. Nós temos uma das maiores do mundo, fazendo fronteira com vários países, onde o entorpecente é o grande business. Então, a facilitação desse trânsito com a ineficiência do cuidado dessas fronteiras. Depois, com uma explicação que é aquela que não se explica em lugar nenhum do mundo. Como você dá um poder bélico para um morto de fome? Ele tem condição de ter um poder bélico de 60, 70 mil reais, condição de alimentar esse poder bélico, que é o municiamento das armas, que não é barato, e muitas vezes não tem um alimento. Então, há um desequilíbrio de compreensão com relação ao tema guerra às drogas, que urge uma resposta e uma resolução, e que vai alimentando outra rede que crescia na margem, que estava renegado, como você diz, que é exatamente os novos grupos armados de controle territorial, agora no meio urbano, não é mais dentro da favela, são os do meio urbano. É uma extensão.
é um alargamento da ocupação, exatamente porque tudo se mantém num programa de política e o programa de segurança pública. E é um caso que vai ficando de difícil resolução. E o renegar esse crescimento vai asfixiando a sociedade cada dia. Não seria esse o caminho, Bruno? Um debate mais amplo, mais conjunto, juntando todas as instâncias da sociedade e fazendo a compreensão que a erradicação do modelo continuado, ele não é atual, ele é continuado, porque ele começou há um certo tempo e se estende, está na hora de ser repensado, para a gente reduzir esse dano à sociedade desse segmento, que é a classe que mais morre nesse combate. Eu acho que é uma discussão inescapável, né? Já está ganhando fôlego a partir dos Estados Unidos, inclusive, né? Eu acho que no médio prazo aí vai ter que ser colocada. Eu acho que não tem saída, não tem salvação, porque o mercado das drogas é violento porque é ilegal. Como você tem um mercado ilegal e proibido, o lucro é muito elevado e atrai muito empreendedor que muitas vezes pode pagar o preço ou se aventura em matar ou morrer para ganhar o que esse mercado oferece, que são lucros muito elevados. A partir do momento que você regulamenta esse mercado, você diminui a taxa de lucro e diminui a atratividade e pode criar regras, inclusive, que diminuam a violência desse mercado, que é o maior dos males, né, do mercado de drogas. Óbvio que a população, e eu acho que esse é um problema sério, né, que as pessoas têm muito medo do consumo de drogas, do que ele significa para a família e tudo mais. A droga está muito associada para todos, né, que a gente conhece, a gente sabe o problema que a droga pode causar, o excesso de consumo de drogas, está muito associada ao descontrole, à irracionalidade, à loucura. As pessoas associam a droga a isso. E as pessoas têm muito medo do caos, da anomia, da imprevisibilidade. Então é um assunto muito difícil de ser colocado. Mas a gente tem que colocar com cuidado que justamente para você levar ordem e previsibilidade para essa cena que acaba saindo do controle, é preciso levar Estado, é preciso levar regulamentação, é preciso diminuir os lucros, é preciso controlar as armas, é preciso controlar a violência. E isso só é possível ser feito a partir da regulamentação. A gente vê o mercado de cigarros, né? O Sim. mercado de cigarros é legal e mesmo dentro da legalidade, a gente viu o tombo que deu o consumo de cigarros no Brasil nos últimos anos. Eu sou de uma geração de fumantes, mas a geração dos meus filhos já olha o cigarro com uma outra cara, né? Acha cafona e tudo mais. Então você tem uma discussão cultural a ser feita que não precisa de guerra, né? Para diminuir o consumo, inclusive, né? Então, isso gera também muito dinheiro e gera muito poder político para muita gente, né? Essa guerra, né? As drogas. Então, acaba sendo um debate muito delicado que a gente tem que fazer com calma, né? Sim, sim. Até é porque a gente vai olhar isso de cultura a cultura. É claro que jamais poderia ser uma medida abrupta, desorganizada, sem pensar como a nossa cultura se organiza. A exemplo do que aconteceu na cidade de Denver, no estado do Colorado, que adotaram a legalização da cannabis como uso recreativo e fitoterápico e lograram um êxito gigantesco, mas dali, do momento do pensamento, da legalização, até a execução e a ativação dessa legalização, demandou um tempo de estudo, de análise, exatamente de enfrentamento dos modelos mais radicais de violência, até justapor uma situação dentro de um cenário que pudesse avançar com a legalização e os primeiros resultados no primeiro ano da legalização e do modelo de negócio rendeu uma receita tributária tão absurdamente inesperada que tanto a cidade quanto o Estado devolveu dinheiro para o contribuinte. Pois é. Eu acho que é uma discussão urgente. Eu não tenho a menor dúvida disso pelos males que ela causa, né? As consequências da guerra Sim, às drogas produz, né?
Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a situação de hoje, né? As pessoas com muito medo, a gente vê o presidente, o próprio governo do Rio de Janeiro, com pessoas populistas, trabalhando com a questão do medo das pessoas e criando inimigos e falando de guerra, e falando de violência, as operações policiais, os caveirões, os extermínios, operações Continua, continuam, né? A gente continua. fez isso em 2007, acompanhei em 2007. Os 19 mortos do alemão, aquela vez, causaram uma Sim, comoção. Foi sim, uma espécie de momento prévio das UPPs, que parecia que a coisa estava engrenando, a coisa degringolou. Houve o massacre do Jacarezinho, 25 mortos, e a comoção foi diferente, não foi a mesma, né? sim. Muitas pessoas até, inclusive, aplaudindo, como sempre tem, né? Mas aí você vê o próprio governador ganhando um peso político a partir de um massacre como aquele. Então, são temas delicados, a gente sempre tem essa dificuldade, né, de argumentar contra pessoas que sentem medo e raiva, muitas vezes, né? E a gente está Verdade. vendo como a raiva mobiliza, né? A gente está vendo Isso. como o ódio mobiliza, muito mais do que a racionalidade, né? É, Então, é nessa hora que é o perigo, né? Porque todas essas frentes que atuam à margem da lei, à margem da sociedade regular, elas ganham energia no ambiente do ódio. O ambiente do ódio é um ambiente fértil para que eles se instalem, se estabilizem, para que eles ganhem, se não o apoio, que a gente sabe que uma maneira de apoio está presente do sistema político, eles ganham o nem aí. Eles ganham a falta da eficácia e é nesse momento em que, numa linguagem simplista, o mato cresce. E aí você depois, como faz isso para parar? Quando você tem um poder à margem estabelecido, energicamente estabelecido, que se estabelece pelo modelo de força cada dia mais violento e com um domínio econômico, com uma faixa per capita inimaginável, crescente, independente do cenário econômico nacional. Porque a gente tem todo o universo regular numa crise econômica, mas aquele universo não sofre uma crise, porque o meio dele não permite que ele sofra uma crise. sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. E aí, não é uma linha de que a gente resolve amanhã, mas a gente não pode deixar de pensar na resolução. Como agora o seu último livro, A República das Milícias, traz esse nome impactante. De fato, uma república, um poder republicano numa conjuntura republicana, com o exercício de mando, com cátedra de poder, com uma corte contributiva, com sistemas conectados, com bases firmadas, com relações políticas instituídas. E como romper essa república paralela que cresce? Eu acho que tem que ser, assim, pode parecer óbvio, assim, e não que isso seja fácil, mas é pelo fortalecimento das instituições democráticas. Porque, veja, Reginaldo, a, a gente acompanhou o período do Sérgio Cabral no poder, né, que foram os tempos da UPP, inclusive. Era um momento que ele estava forte, inclusive com o apoio do governo federal, na época, o governo Lula. E, inclusive, com dinheiro em caixa, né, em decorrência dos royalties do petróleo e tal. Parecia que o Rio de Janeiro ia decolar, né? Teve até aquela capa famosa da Economist. As coisas pareciam ter entrado no trilho, né? Inclusive, a violência caiu bastante, porque os próprios morros e as facções rivais e a própria milícia ficava acuada e no sapatinho porque sabia ou parecia haver um Estado de Direito e leis, porque havia uma institucionalidade forte. Quando começam a aparecer os escândalos de corrupção, e a Lava Jato, aí no Rio de Janeiro, traz os escândalos à tona, e o Sérgio Cabral enfraquece, as instituições do Rio começam a derreter numa sucessão de escândalos. E quando as instituições derretem, o que a gente vê é uma selva, onde o predador mais forte é que vai se impor e sobreviver. Então você tem uma selva, onde um come o outro, né?
porque você não tem um Estado de direito e o Estado exercendo o monopólio legítimo da força em defesa da lei. Você vê isso derreter e aí você vê a lei do cão, a lei da selva, onde o mais forte sobrevive. Então é um grupo tentando degladiar e comer o outro, né? Nessa lei da selva. Então, o que a gente vê, e aí a gente vê isso no governo federal, inclusive, é que quando você tem instituições frágeis, grupos dispostos a matar, ou se armar, ou partir para cima da população com seu armamento pesado e seus apoiadores, eles se fortalecem na selva. Eles se fortalecem na terra de ninguém, quando o Estado de Direito não existe. Então, na verdade, é isso que a gente vê, né? O derretimento das instituições, o enfraquecimento das instituições no Rio, permitiram a gente ver a força das milícias. E esses grupos mandando nos territórios, como a gente não via antes, porque, no fundo, o que a gente vê é uma lei da selva. O Estado perde o monopólio legítimo da força, cada território passa a ter um rei, um dono, Sim. e se impõe pela violência para ficar mais rico e para ter mais poder, submetendo a população às suas tiranias, né? Então, por isso que qual que é a grande vantagem do Estado moderno e republicano? É você, em tese, garantir, pelo monopólio da força, que as leis valham em todos os territórios iguais para todos, que todos tenham direitos individuais garantidos, né? A partir do momento que você abre mão disso, ou que o Estado derrete, como aconteceu no Rio de Janeiro e está quase acontecendo no Brasil, a gente está caminhando, ou quer dizer, eu acho que não, se tudo der certo, não. Mas o objetivo do presidente é a fragilização das instituições. Você cria um ambiente de selva onde o mais armado, o mais disposto a matar, o mais disposto a guerrear, se dá bem, né? Se dá bem. Então a gente precisa fortalecer as instituições. A gente precisa de política, a gente precisa dar força e voltar a escolher pessoas que fortaleçam e dignifiquem as instituições, né? Principalmente as instituições de cunho perene, né? Que não são as sexagenárias, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, mas aquelas que devem garantir a ordem. A gente está vendo no cenário nacional, nos últimos 2 anos, seja o Supremo, sejam outras instituições, afirmando-se diante de constantes combate e enfrentamento. Olha, Bruno, nos traz grande preocupação quando o pensamento navega na ideia de que a gente vai dar um salto em 63, 64, 65 e que aquilo pode acontecer, mas a gente perde a percepção mais profunda de que aqueles atos constitutivos que foram utilizados de maneira agressiva para travar, deteriorar e concentrar um poder muito errôneo naquela ocasião, ele pode não acontecer, mas pode estar se desenhando nos backstage da vida, nos bastidores da vida, um novo modelo que ninguém sabe o que é. E isso aqui não é teoria da conspiração, mas é uma percepção do que está no palco central, do que atua como protagonista desse enfrentamento das instituições mais perenes. Se nós observarmos todos os países onde instituiu-se tiranias a partir de tiranos e de loucos à frente de uma nação sobre o grito e o cajado de um poder quase que messiânico, quando não, se achando um próprio Messias, eles se organizam e iam se desenhando exatamente nesse cenário que era o enfraquecimento das instituições perenes, das instituições que têm o poder de organização da sociedade, o enfraquecimento do sistema de comunicação, a depreciação, a desvalorização, porque se você não pode comunicar, se você não tem credibilidade para comunicar, se você comunica sem um espaço de força, de levar a voz, principalmente das camadas mais afetadas, se as instituições organizadas estão fragilizadas, escandalizadas, mais uma vez, nasce um ambiente fértil para que se instale aquilo que está se desenhando nos backstage da vida, daqueles regimes que nem são regimes políticos,
São regimes exatamente ditatoriais e que vão se implantar de acordo com cada cultura e vão virar. Porque um regime de ditadura, um regime de tirania, ele é como um vírus da Covid-19. Ele vai mutar. Ele começa num corpo social de uma maneira, chega no outro corpo social, sofre uma mutação e se instala de outra maneira para se desenvolver de outra maneira. Então, essa é a preocupação. É o que está nas entrelinhas, é o que está no backstage do desejo do pensamento de um grupo que hoje coordena e quase que domina a nação. É o que está se desenhando. De verdade, qual vai ser o cenário final? O que vai acontecer com o nosso tecido social? O que será transformado? Todo mundo, aí a gente foca lá no ato constitucional quinto, o mais conhecido popularmente como o AI-5, e tem tantos outros que eles podem recorrer. O que está se desenhando é de igual impacto destrutivo ou é de fato uma loucura baseada num poder psiquiátrico, messiânico de alguém que o tempo inteiro acha que sofreu uma epifania e deve salvar uma nação? Enfim, eu sou otimista, Reginaldo. Agora, não que eu acerte as coisas, assim, meu perfil é um pouco mais otimista. Eu acho que são 4 anos de um pesadelo que vai passar, porque eu acho que está ficando evidente, né? A cena de ontem foi muito patética. É uma sequência de bobagem, é uma sequência de idiotice, é de uma incompetência tão enorme o atual governo que vai caindo no descrédito, por mais absurdo que seja, por mais gente que continue apoiando de alguma forma, né? 25% e a quantidade de gente na rua, você vê. É aquilo que a gente está falando. Eu acho que talvez poucas vezes ficou tão patente para a gente a capacidade do ódio de mobilizar as pessoas, né? A capacidade que você tem de mobilizar a partir da construção de bodes expiatórios e um discurso de guerra, desenhando inimigos e falando que esses inimigos são os que atravancam a nação, e a partir da eliminação ou do combate a esses inimigos a gente vai achar um rumo. As pessoas, no fundo, elas estão um pouco perdidas de sentido e aparece uma liderança que mobiliza pelo ódio, dando um caminho. É um idiota, é um doente, evidentemente é um doente com sérios limites cognitivos, incapaz de juntar Lé com Cré, né? A gente vê isso no dia a dia, mas ele consegue dialogar pelo ódio, né? E consegue apontar uma direção pelo discurso da guerra. Mas ele consegue falar com uma fatia minoritária. E você tem uma grande maioria que já percebeu, a ponto dele, evidentemente, dificilmente conseguir, talvez até passar para o segundo turno, né? Mas a gente precisa ficar atento. Eu acho que a gente precisa ficar atento, é arriscado. É muito fácil voltar anos e retroceder. Muitos anos atrás, a gente vê o que aconteceu na Venezuela, né? Um país que viveu sérios problemas a partir de um discurso autoritário e que acabou levando a economia para o buraco e retrocedeu anos e anos, né? A gente precisa ficar atento, mas eu acho que, sei lá, eu sou otimista e eu acho que esse pesadelo vai passar e, de alguma forma, a gente vai ter que fazer, com esse limão, fazer uma limonada. Porque, de alguma forma, muita coisa veio à tona. Assim, a gente viu coisas que a gente não via. Inclusive esse ódio que o brasileiro sente, né? Sim. Esses conflitos que estavam, de alguma forma, meio submersos. Essa Sim. raiva, essa frustração, tudo isso ficava meio que relegado, como se isso não existisse. E a gente tem uma história muito problemática, uma história muito violenta. E tudo isso veio à tona, né, com o Bolsonaro. A gente vai precisar amadurecer e lidar com esses ódios, com esses conflitos que estavam aí, que a gente, de alguma forma, acreditava que era o país da alegria, o país da doçura, do samba, da felicidade, e que a gente viu que não, né? Você viu quanta coisa represada veio à tona, Sim. né? Durante essa fase. É assim que amadurece, né? A
A gente precisa se É conhecer, olhar para dentro para amadurecer e enfrentar os problemas, né? verdade. E isso é bem verdade. A gente, inclusive, a gente fala, eu recentemente falei com o Brian, nos Estados Unidos, que toca uma instituição que cuida de refugiado nos Estados Unidos, e o Brian ele dizia que ele, de fato, viu um cenário no Brasil que ele, como outros pares dele e outros colegas, não entendiam ser possível na nossa nação, que é exatamente esse ódio. Todo mundo falava da nossa gentileza, da brasilidade calorosa, das praias, do povo acolhedor, e não entendia que tinha esse ódio represado, né? E era um ódio represado que, se tivesse sido comunicado com mais participação cívico-social, mais empenho, talvez tivesse resolvido causas bem sistemáticas no universo bem mais simplista do que chegar até aqui nessa polarização política, nessa polarização de ódio, nesse confronto entre pessoas. Exatamente esse é um cenário. Hoje eu quero crer, junto com você e todos que nos ouvem, muitos colegas aí, que a gente começa a entender que sim, o Brasil e o brasileiro têm sentimentos que não eram debatidos, tem frustrações que não eram resolvidas e tem questões que precisam ser postas de maneira num cenário mais pacifista para serem resolvidas, não é num cenário de guerra. Nós temos muito potencial para isso. Nós somos um povo cujo exercício da mediação nos conflitos existentes no nosso coletivo social também tem um espaço histórico muito importante. Então, eu acho que a gente encontrar em todas as camadas esse ambiente comum do diálogo, da percepção, da compreensão, do baixar o sarrafo dos ânimos mais negativos e da compreensão que a transformação coletiva ela é boa para todo mundo. E em algum momento a gente precisa chegar nesse lugar, e eu espero e creio, junto com você e repito com todo mundo, que esse lugar seja esse pleito que está por vir, que até lá a gente tenha baixado esse nível dessa raiva reprimida, desse ódio, e que a gente possa tomar decisões coletivas que vão realinhar o nosso país e realinhar tudo que está dentro dele, que no final das contas, no final de cada dia, somos nós. A gente fala de Brasil tantas e muitas vezes como se estivesse falando de um lugar longe, né? Mas somos nós. É a nossa individualidade, é a nossa coletividade, é o nosso todo. Então, que o nosso todo possa ser pensado num universo mais do meio, da mediação, que inclusive é uma ferramenta nossa, né, Bruno? Total sua, né? Sua. Eu sou mais voyeur, eu observo, eu sou mais a mosca na parede. O mediador é você. Você sabe que eu botei as sandálias da mediação já há um tempinho aí, porque tem uma linguagem de mediação, que a mediação ela é presente na sociedade desde sempre, desde o século IV, antes de Cristo, já havia um registro de mediação. E ela costuma dizer que quando um assunto a ser mediado escala, não existe mediação, não tem poder de mediação, e muitos assuntos a serem mediados escalaram, principalmente assuntos ligados ao cenário da violência, das organizações criminosas, das organizações políticas, eles escalaram. Então, em mediação, tecnicamente, entende-se que quando o tema escala, quando ele sobe, o bom mediador ele recua e vai para um ambiente de observação, até encontrar o ambiente do meio, que você possa trazer as partes. Nesse momento, como mediador, eu estou em observação, estou fazendo jus à sua ferramenta de observação, até ver se existe a possibilidade de ir para o meio. E ir para o meio é bater esse papo com você, encontrar um lugar de diálogo, é falar com pequenos grupos,
é falar com um formador de opinião, com alguém que tem uma contribuição no meio que está, seja numa empresa, seja lá na minha comunidade, aqui na rua que eu moro, e aí a gente vai nutrindo os bons diálogos para construir os espaços de centro, em que você pode trazer as partes e aí sim voltar a exercer a mediação, muito mais de que com segurança para mim como indivíduo mediador, mas a segurança esperada das partes, até que elas possam refletir. Então, a mediação nesse momento no Brasil, ela está nesse lugar. Todos os mediadores que eu conheço deram uma grande recuada, viu, Bruno? Você tinha que ter dado essa dica para o Michel Temer, viu? Verdade. Acabou, né, fazendo esse papel aí, né? Que foi, a gente deu risada, né? O Bolsonaro pedindo ajuda para o Michel Temer, tudo isso, e o pessoal chorando, foi muito engraçado. Mas de fato, né? Ele foi, na verdade, foi ser usado para uma foto de 2, 3 dias no jornal até o Bolsonaro voltar a fazer as mesmas coisas, né? Realmente não era momento de mediação, é momento de impeachment, né? Então, é nessa hora que eu acho que a população mediadora do grande problema nacional, que virou o nosso atual cenário, faz isso. A população faz como fez no dia 7 de setembro, não gerou confronto em rua, mas ficou exercitando o poder do pensamento, da reflexão, a observação. A grande massa da sociedade brasileira estava olhando. E isso é isso que motiva a esperança de que vem uma solução. Tem uma solução no horizonte. Quando você, Bruno, num ambiente como aquele de conflito, não encontra o degradear-se, não encontra o enfrentamento de pessoas, num momento como aquele, você é convidado a entender que existe no cenário igual ao seu uma massa muito maior do que aquela, analisando, pensando, inclusive uma massa que contribuiu, que participou e que ainda até pode querer falar com, mas que está olhando, está observando. Se a gente olha uma rua, 7 de setembro, e olha em cada ponto do Brasil, o pau comendo, a porrada comendo, as pessoas se matando, as depredações acontecendo, aí sim é um motivo de grande preocupação. Mas o que você olha é um ambiente propício para a proliferação do que aquele pessoal queria. Mas a outra grande massa, a maior massa, estava observando. E isso é um exercício involuntário do desejo de construir solução com paz. É quando você vê que o maior número, o coletivo, está olhando, está ruminando, está pensando. Isso é um dado importante, um dado muito importante. Quando a gente olhar o movimento do rito agressivo num universo externo sem confronto. Se não tem confronto, não tem fair play no campo, é porque a massa está pensando. O coletivo está pensando. O coletivo está acordando. O coletivo está despertando. E aí vai agir. É por isso que a gente mantém a esperança. Porque sensivelmente, perceptivelmente, nos ritos externos, nos atos externos, nas movimentações externas, nas ruas, não há enfrentamento ideológico, não há enfrentamento físico. E isso é muito importante e é um bom sinal que a grande massa crítica está analisando. Inclusive, tem um grupo, que é o grupo do De Acordo, que está se permitindo pensar. Ou seja, você também é um otimista que nem eu, é isso? Sim, totalmente. Porque eu fico vendo, a gente tem ranço, né, Bruno? Tem cacoete, a gente tem contamínio da função e da profissão. Então, todas as vezes que você vai para um ambiente de mediação e aquele ambiente está contaminado pelo confronto e no conflito, é um conflito com confronto, ele é muito difícil de ser diluído. Mas quando aquele ambiente tem um ente da violência atuando sozinho, quer dizer que você tem um ente pensando. Você tem um ator pensando. Então, quero pegar 7 de setembro, realmente 7 de setembro.
ruas lotadas, discursos inflamados e tal, mas não tinha esse elemento. Era o conflito sem confronto. A ausência do confronto é sinal de que o exercício coletivo do pensamento está funcionando. Então eu sou otimista por isso. Enquanto não houver confronto no conflito, há a chance de paz. Tem um espaço de mediação que é exatamente o poder mais cívico do mediador coletivo chamado povo, que é fazendo o repensar ali na hora do ato constitutivo mais importante do Estado democrático de direito, que é o voto. Então, isso garante que a gente tem uma massa pensando. Então, nós não podemos esmorecer. A gente precisa muito de você como um repórter, formador de opinião, que se mantenha à frente, conversando, debatendo, provocando os seus iguais, que tenham debates e diálogos extremamente saudáveis. É hora. E quando a gente encontra esse cenário, viu, Bruno, que é o cenário do conflito sem confronto, é hora em que a gente formula sem ataque, né? A gente traz dados importantes, que tá mais que o ódio esconde, que a raiva esconde, que a divergência esconde, mas traz pacificamente dados importantes nos nossos pequenos grupos. E esses pequenos grupos têm um poder de disseminação absurdo. Numa guerra, e aí você sabe, meu amigo, que você já transmitou num território de guerra muitas vezes, guerra urbana. Então, numa guerra urbana, você põe aquela célula empoderada e aquela célula empoderada, ela irradia o desejo de paz, a construção da paz. E é isso que o Bruno Paz Manso é isso que cada colega aqui conosco hoje é isso que cada companheiro seu é isso que cada frente que a gente acredita é a transformação da disseminação de um processo de paz a partir do exercício do pensamento. Eu sou sim otimista porque é sensível à percepção que o nosso coletivo social está observando mais. Porque, repito, não tem confronto no conflito. Tem conflito, mas não tem confronto. Interessante, boa reflexão. Dizem que a gente está vivendo o ocaso do macho, né? Que são o macho está com os dias contados, está reagindo desesperadamente para uma nova época que vem aí, né? De uma política mais racional e, ao mesmo tempo, com afeto, com mais protagonismo das mulheres. E você, aí no alemão, sabe muito bem o protagonismo das mulheres na vida cotidiana e na sociedade, e que não deixa de ser o último respiro diante da fragilidade natural desse patriarcalismo, né, que de alguma forma está fragilizado e que está se sentindo acuado, né? E quem sabe um novo tempo aí, depois desse susto surja, né? A gente está chegando aqui, a gente está a 5 minutos de encerrar esse papo aqui, que eu gostaria de estar numa mesa, tomando um chopinho e trocando uma ideia longa. Certeza, mas eu queria muito que você falasse um pouco ainda sobre o seu último livro, A República das Milícias, Bruno. Falasse um pouco dele, e eu recomendo a galera leia. Eu li aquele que você me mandou, e quero dizer para você que está incrível, está extremamente sóbrio. Não é uma literatura, embora pareça, porque seja um cenário propício e fértil à violência, não é um cenário fácil de reportá-lo, de colocar em textos, porque ele é tão volátil e ele se faz tão agressivo que você precisa cercar de muitos cuidados e ter a sua sensibilidade para colocar em textos tão assertivos, tão mediadores e tão lúcidos. Então, a República das Milícias, para mim, é um texto extremamente contemporâneo, atual, lúcido e um grande norte para entender todo esse cenário aí. Fala um pouco para a gente ainda. Não, legal, eu curti muito, assim, foi um mergulho e você me ajudou, né? Você me deu várias dicas e conversou comigo, foi super importante para a apuração desse livro. De fato, o Rio de Janeiro é uma leitura, é uma tentativa de fazer um arco narrativo
para contar uma história de 50 anos, né? Mas que ajude a fazer sentido para entender como é que a gente chegou até os dias de hoje, até as milícias, né? Então volta para o passado para tentar pensar como é que a gente chegou até a formação das milícias e até a eleição do presidente Jair Bolsonaro, até o momento que a gente vive hoje. E que agora eu tô vivendo esse desafio interessante, cara, que você vai ver na próxima semana, você vai ser um personagem importante do podcast, né? Que agora Ah, bacana. a Rádio Novelo, o podcast da República das Milícias, que está sendo uma outra aventura, uma outra linguagem, que é no podcast isso também, assim como no livro, no fundo é quase uma terapia, né? Um olhar para dentro, a gente pensando a gente como sociedade, é contar uma história que a gente não está acusando ninguém, né? Não é a ideia acusar ninguém, mas pensar, caramba, por que as pessoas pensam dessa forma? Qual é o tipo de pensamento? O que levou a pensar dessa forma? Por que a violência é celebrada em algum momento? Por que as pessoas acham que muitas vezes a violência pode ser uma solução e não um problema? E é um tipo de apuração que vai tentar e vai o tempo inteiro refletindo sobre isso. No podcast, por exemplo, né, eu estou curtindo porque é um outro produto diferente do livro, com outros roteiristas, né, inclusive roteiristas de televisão, com uma pegada mais de série, muito imagética, assim, né, de cenas e personagens. O Aurélio Aragão e o Vitor Hugo Brandalize, que estão fazendo o roteiro. E eu estou gostando muito, porque tem as vozes, né, tem o ambiente, e ao mesmo tempo eu também acabo aparecendo como um personagem, refletindo um pouco sobre essas coisas que eu vou testemunhando, né? Essa semana a gente lançou o episódio, fala sobre o bicho, já falou sobre as milícias no primeiro, no quarto vai ser sobre o tráfico de drogas, aquela experiência que a gente viveu no Alemão, inclusive, você contando as suas reflexões também sobre o Complexo do Alemão. Na verdade, é um pouco isso que eu estava falando. Eu tive um blog já uma vez, quando eu trabalhava no Estadão, que chamava São Paulo no Divã. E eu comparo o jornalismo muitas vezes com terapia mesmo. A gente, quando vai fazer análise, a gente olha para dentro da gente e tenta entender os nossos ódios, as nossas raivas, os nossos conflitos, as nossas frustrações, para verbalizar isso, e a partir da verbalização a gente amadurece, né? É mais ou menos o que o jornalista faz em relação à sociedade. A gente está escrevendo sobre os conflitos, sobre as raivas, pensando sobre tudo isso, para verbalizar e amadurecer, e para dar um passo adiante, né? Então, eu acho que tem um pouco essa pegada de terapia mesmo, da gente pensar sobre a gente mesmo. Pensando sempre em cima da realidade, né, factual. Sensacional, Bruno. Sensacional. Cara, sabe que eu sou teu fã. Eu também sou seu fã, Reginaldo. Nesses anos todos, a gente teve algumas vezes junto, mas eu passei a acompanhar a sua carreira, o seu trabalho. É de muitíssimo valor para a sociedade. Profissionais como você têm uma relevância absurda. Mais uma vez aqui, a gente chega nos atos finais, que o Instagram derruba a sala. Eu quero te agradecer, dizer que estou aqui, conta comigo e vamos embora. O maior espaço de paz hoje é dentro de cada um de nós, refletindo se a gente quer viver como está vivendo. E se a gente quer melhorar, a gente se compromete. A gente vai para cima com pensamento, mentalidade, análise crítica e poder de conjunto. E a gente vai sair. Brunão, obrigado, cara. Prazer, Reginaldo. Falar contigo sempre. Um abraço, irmão. Tamo junto. Tchau, tchau.